nunca se deparou com excesso de trabalho, pressão para cumprir as tarefas, concorrência com outros colegas? Isso pode acontecer em qualquer profissão, mas dependendo da forma como atinge o trabalhador, pode caracterizar assédio moral. E a situação é tão grave e afeta tanto a produtividade e o dia a dia dos trabalhadores que foi criada uma data para chamar a atenção para o problema. 2 de maio é o Dia de Combate ao Assédio Moral. E este é o tema do nosso programa de hoje. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sobre este tema, eu converso com Marcelo Moura, juiz titular da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e com Maurício Correia da Veiga, advogado trabalhista. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Juiz, gostaria de começar perguntando para o senhor o que caracteriza um assédio moral. O assédio moral, ele normalmente é caracterizado por um terror psicológico. Essa é a sensação que o empregado tem. Então, uma prática reiterada, não é um ato isolado, que torna insustentável o ambiente de trabalho. Não é propriamente um rigor só, porque um empregador pode ser rigoroso com todos. Então, o assédio também é caracterizado quando há um desequilíbrio, uma perseguição, alguém que é usado como exemplo, alguém que é tratado de forma diferente dos demais, com um rigor, que é até uma expressão usada na CLT, que é o chamado rigor excessivo. Então, ele se destaca. E também existe um assédio chamado de assédio moral organizacional, que é uma prática concertada na empresa, organizada na empresa, no sentido de tentar extrair o máximo ali do ser humano, do indivíduo, do trabalhador, e com isso pressões em demasia. Quer dizer, exigir meta por si só não é assédio, mas se há um excesso, se exige além do natural, do normal, do mercado ou daquela empresa, isso caracteriza o assédio. Como estabelecer esse limite, doutor Maurício? É muito tênue a diferença entre o assédio moral e a pressão, a cobrança de metas, como o juiz disse, ou dá para identificar claramente? Exatamente, é uma linha muito tênue para você poder fazer essa diferenciação. Uma cobrança de metas faz parte dentro de uma estrutura de competitividade que rege as relações atualmente, as relações empregatícias, as relações comerciais. Então, uma cobrança de meta por si só, ela não vai acarretar ou ter o condão de gerar automaticamente o dever de uma reparação, ou seja, não vai provocar ali um assédio moral. E como muito bem colocado pelo Dr. Marcelo Moura, o assédio é essa prática reiterada. Não que um único ato, uma única ação, possa gerar o dever de indenizar, porque aí nós temos o dano moral, a ocorrência de um dano moral. Mas o assédio moral é algo que implica um sofrimento que às vezes é até maior, porque você tem ali uma prática contínua, uma prática reiterada. Portanto, é uma linha muito tênue poder caracterizar o que é o assédio moral e o que é uma cobrança de metas que está dentro daquele poder diretivo do empregador. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande, o superior hierárquico tem que ter um preparo, não só uma experiência de vida, uma experiência profissional, a fim de que essas metas possam ser estabelecidas e cobradas de um modo razoável, mas ao mesmo tempo que surtam um efeito para que aquele empregado possa cumpri-las dentro de todos os critérios ali estabelecidos pelo empregador e dentro daqueles critérios legais. Cobrança ou incentivo que leva o trabalhador a produzir mais e melhor? Este é o grande desafio. E tem empresa que não passa no teste, não. O setor de telemarketing, por exemplo, registra muitas reclamações. Vamos conferir a reportagem. No mundo globalizado, a produção e os resultados nas grandes empresas são cobrados de funcionários que têm metas diárias para atingir. Mas, segundo este professor de recursos humanos, para ter resultados é preciso incentivar os colaboradores positivamente. Até que, num determinado momento, que você não pode precisar quanto, explode dentro dele a motivação. E aí ninguém precisa mandar, ninguém precisa supervisionar, ninguém precisa, parabenizar ele porque está fazendo as coisas. Ele está fazendo porque quer fazer. No negativo, ele também provoca a longo prazo um produto que não é tão bom, que é a deserção
profissional. Marina foi vítima de assédio moral no trabalho em 2013. Ela passou por um processo seletivo no setor de telemarketing de um órgão público. No primeiro dia de trabalho, ela foi levada juntamente com outras pessoas para um órgão diferente do que havia sido contratada. No novo posto, ficou sem acesso ao sistema e impedida de trabalhar. Por causa do constrangimento, ela levou o caso à justiça. Eu fiquei durante 6 meses sem ter acesso. Assim, era vista como uma pessoa folgada, como turista, porque eu faltava trabalho, porque eu não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar, não tinha condições de trabalho. Então, assim, foi um momento bem complicado para mim, nessa questão de querer trabalhar, estar apto a trabalhar e não ter acesso ao meu trabalho. O setor de telemarketing é uma das principais atividades com maior ocorrência de assédio moral. Não é razoável num call center, e isso é determinação do Ministério do Trabalho, que se exponha o trabalhador à falta de produtividade dele, seja exposto aos demais colegas. Também, segundo essa mesma norma, em call center é vetado a competição, fixar metas onde a competição entre esses funcionários seja um ponto final, um desejo da empresa. Doutor Maurício, por que acontecem tantos problemas no setor de telemarketing? Os atendentes são muito pressionados? Exatamente. Essa reportagem é interessante, mas por justiça é importante destacar que o setor de telemarketing atualmente no Brasil é o que mais emprega. Proporcionalmente, por ser o setor que mais emprega, é natural que nesse setor surjam ali mais reclamações. Então nós temos uma questão, primeiro, não só uma ação do empregador ou do superior hierárquico, uma omissão também pode gerar o dever de indenizar, pode acarretar um assédio moral. No caso, você deixar no ócio, sem trabalho, isso pode gerar um dano moral. Juiz, e em quais outros setores as reclamações chegam com frequência à Justiça do Trabalho? Eu costumo dizer que em pequenos negócios é mais comum o assédio do que em grandes empreendimentos. Porque em pequenos negócios tem aquela figura do gerente que se sente mais dono do que o dono. E em muitos momentos ele extrapola o que é o limite do razoável no que diz respeito à determinação de ordens. E acha que, por exemplo, desviar a função do empregado todo dia, se o empregado se recusa a cumprir uma tarefa que não é inerente à sua atribuição, ele acha que o empregado está ali como uma expressão que se usa, o soldado no quartel que é trabalho. Então, a gente escuta muito esse tipo de tratamento, de xingamentos também, de tratamento agressivo. E redes de supermercados também tem muita prática com os empregados, por exemplo, por questão religiosa, por questão da forma de ser, é muito subjetivo isso, não querem usar alguns tipos de uniformes. Uniforme que eu digo é aquela propaganda de determinado produto, às vezes aquilo para ele é constrangedor de alguma forma. Por falta de preparo do gestor ou do gerente, do supervisor, as pessoas são expostas a brincadeiras ou aquele que ficou no final da fila de produtividade, de venda, de atendimento, de arrumação do setor, como se dizia quando se era criança, vai pagar uma prenda. Então, são situações que extrapolam totalmente o mínimo do razoável, mas não é o padrão. Me parece que isso não é o comum, pelo menos não é o que a gente vê no judiciário. E o que o trabalhador deve fazer quando é vítima de assédio? Nós temos algumas perguntas feitas nas ruas para serem respondidas pelos nossos convidados. Vamos conferir a primeira delas. O que fazer para provar que estou sofrendo assédio moral? Posso utilizar mensagens de redes sociais como prova? Juiz, o que é aceito como prova? Mensagem de rede social, uma gravação ambiental, por exemplo, pode ser feito e usado? Olha, qualquer meio de prova, desde que seja produzido de forma idônea, sem abuso de confiança, é possível. E a jurisprudência dos tribunais superiores, em particular do Supremo Tribunal Federal, é muito tranquila com relação à gravação ou uso de uma conversa quando o próprio interlocutor faz essa gravação. Então, se eu vou conversar com você e quero produzir uma prova exatamente de que estou sendo assediado moralmente, essa perseguição que estou sofrendo, todo dia eu faço ali uma gravação pelo próprio celular, sabendo que essa gravação provavelmente será aceita em juízo. Isso acontece com frequência. O empregado comparece, apresenta o celular, às vezes o próprio celular tira do bolso, entrega para o juiz e o juiz escuta o áudio. Isso acontece às vezes em audiência. Então é possível, sim. E testemunha, doutor Maurício? Porque a gente sabe que muitas vezes no local de trabalho o colega até presencia, mas não se sente confortável de testemunhar. É essencial ter testemunha ou não?
Olha, não é essencial. Evidentemente que a prova testemunhal, ela é mais difícil ali de ser derrubada. E é ela que vai conduzir, principalmente num caso em que você está julgando se há ocorrência de um assédio moral, por exemplo, a prova testemunhal ela vai acabar sendo definitiva, porque ela vai ter o condão de convencer o juiz, provavelmente o segundo grau, os desembargadores adotarão esse meio de prova como o definidor ali da condenação e por se tratar de um depoimento testemunhal, a instância superior, o Tribunal Superior do Trabalho, em razão da vedação jurisprudencial da própria súmula 126, que impede o TST de revolver, de revisar fatos e provas, essa, portanto, ele vai referendar a decisão que foi ali tomada pelo segundo grau. Então, a prova testemunhal é a melhor delas, mas evidentemente que sabemos que há uma dificuldade, principalmente quando essa testemunha ainda continua empregada no mesmo estabelecimento reclamado. Então, é uma dificuldade muito grande. Nada obstante, o fato de você ser testemunhar é um munus público. E ela deixa de ser testemunha da parte, passa a ser testemunha do juízo, né, quando é compromissada. Mas, na prática, a gente sabe que isso é difícil, que pode haver alguma retaliação. Agora, se essa retaliação geralmente acaba sendo velada, porque se por acaso for explícita, é uma prática, uma conduta antissindical que pode gerar outro dever de indenizar para essa empresa. E vamos a mais uma dúvida de um telespectador. Pode mostrar aqui. Quando a pessoa sofre assédio moral e é demitida, ela tem quanto tempo para recorrer à justiça? Doutor Maurício, existe esse prazo? Existe o prazo prescricional. Depois da demissão, o empregado ele tem 2 anos para ajuizar a sua reclamação. E também tem aquela questão, no decorrer do contrato de trabalho, pode ter ali uma controvérsia ou outra, pode-se entender que esse prazo prescreva em 3 anos. Mas é algo que deve ser adotado de imediato, até porque se é um assédio moral, é algo que abalou a intimidade, abalou o íntimo daquela pessoa. Então, quanto mais o tempo passar, acaba podendo até fragilizar a própria ação dele. Não que isso seja impeditivo, mas o ideal é que tenha ali uma imediatidade em relação à prática e à reação da vítima ou do ofendido. E a Justiça do Trabalho tem dado celeridade a esses casos, juiz? Não existe uma preferência para esse tipo de causa. E é muito comum no processo do trabalho haver o que nós chamamos de acumulação de pedidos. Há até uma brincadeira que alguns empregados fazem pedidos de A a Z e acabando o alfabeto, vai Z1, Z2, Z3. Então são muitos os pedidos, então não dá para diferenciar. O que acontece é que quando há um pleito de indenização em razão de um assédio moral e que chega a ser corriqueiro no dia a dia da Justiça do Trabalho, isso acaba demandando uma instrução probatória, seja uma colheita de provas mais demorada, para que haja a prova disso. É bem verdade que recentemente, quer dizer, começou a vigorar em novembro de 2017 a reforma trabalhista e com a mesma uma série de restrições com relação à indenização. Então, hoje, a indenização é calculada com base no salário do empregado. Então, um empregado que no passado poderia receber uma indenização que ia, ao mesmo tempo que ia compensar a dor que ele sofreu, ia impedir que o empregador repetisse a prática, a gente chama de caráter punitivo dessa indenização, isso não acontece mais. Porque se ele ganha pouco, receberá pouco de indenização. E para receber um pouco mais, ele tem que ter um salário. Isso está sendo questionado já no Supremo Tribunal Federal. Nós temos notícias já de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando o dispositivo da reforma trabalhista que tende a limitar o valor da indenização por dano moral no caso do assédio. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre assédio moral. Aqui no estúdio eu converso com Maurício Correia da Veiga, advogado trabalhista, e com Marcelo Moura, juiz titular da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Nós vamos a mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. As pessoas adoram colocar apelido nos outros. Isto pode ser considerado assédio? Doutor Maurício, é assédio ou não? Pois é uma pergunta
que até é cercada de uma complexidade, porque vai depender também da conduta daquele empregado, ou seja, se ele se sente ofendido com aquele apelido. Pode ser que, às vezes, um apelido até inocente possa provocar ali o dever de indenizar. Já presenciei um caso em que um determinado empregado ele tinha o apelido de Chico Bento. E a empresa, na sua defesa, dizendo, olha, que não há assédio moral, porque o Chico Bento era, inclusive, um dos personagens ali mais carinhosos do Maurício de Souza, mas o Tribunal Regional do Trabalho, nesse caso o TRT da Primeira Região, entendeu que sim, esse apelido naquele empregado atingia a sua intimidade e violava a sua honra, tanto é que ele procurou uma indenização. Então, é algo que também passa por um subjetivismo. Incomodava o funcionário, Incomodava, né? o funcionário, exatamente. Então, isso vai depender muito, claro, que o diálogo sempre é o melhor antídoto para você evitar uma demanda judicial e esclarecer sempre a situação. Juiz Marcelo, agora também acontece dos funcionários colocarem apelido nos chefes. Aí pode ser assédio também? O assédio independe de hierarquia ou depende? Não, assédio propriamente não é possível num padrão hierárquico de baixo para cima. O que pode acontecer é um gerente, um preposto, um representante do empregador, um supervisor, se sentir ofendido em razão de um apelido e aí surge algo inusitado, que é um empregado ter o direito de ação em face de um outro empregado. Isso é possível. Não é comum, é muito raro, mas ele, como representante do empregador, ele tem um poder, como preposto, o gerente, de se dirigir ao empregado e falar, olha, não gosto desse apelido, que isso não se repita. Então ele pode aplicar uma advertência, pode até gerar uma suspensão desse empregado. Dificilmente vai acontecer uma ação, porque o empregado vai ser chamado a atenção e automaticamente vai parar com essa conduta. Mas, se quiser manter o emprego, né? Se quiser manter o emprego, mas se continuar, achar que é um tom de brincadeira e talvez o preposto, o gerente, o supervisor, não tome uma iniciativa mais dura no sentido de coibir essa prática, ele tem um direito de ação, mas não é assédio. É um direito de ação em razão do que ele sentiu, então violação dos valores que integram a personalidade desse indivíduo trabalhador. Essa que é a ideia. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Se a pessoa denuncia o assédio e a empresa não faz nada, ela pode ser responsabilizada? Doutor Maurício. Pode ser responsabilizada, sim, pode ser acionada na justiça. Tem até um caso interessante dessa questão do ócio. O TST divulgou no seu site, no final do mês de fevereiro de 2019, o provimento de um recurso de revista por violação ao artigo 5º, inciso 10, pelo fato da superior hierárquica daquela empresa, daquela filial, da filial que era na cidade de Aracaju, ter deixado a empregada durante 2 dias no sofá, fora do seu posto de trabalho. Ou seja, uma omissão em relação à condução dela, a oferecer ao local de trabalho adequado. E a empresa, então, foi condenada ao pagamento de indenização em razão dessa prática omissiva, ou seja, a empresa deveria ter tomado as providências. E qual deve ser a conduta de alguém que recebe uma denúncia, uma reclamação de um assédio moral? Normalmente, essa denúncia é feita em um canal superior. Algumas empresas têm um canal, têm ouvidorias. As maiores empresas que têm um padrão de organização maior, costumam ter um canal também de reclamações. Se isso não acontece num pequeno empreendimento, numa padaria, uma papelaria, que são os grandes empregadores do país, né? Normalmente esse assédio parte, em muitos casos, parte de um gerente sem a aquiescência, a concordância e até a ciência do dono da empresa. Então, se ele puder ir até o dono, tentar um contato, fazer um canal com o dono e falar, olha, o seu gerente está praticando dessa forma, isso não me parece correto, isso depois pode gerar uma reparação, porque, como bem disse o doutor Maurício, não é só a ação que gera o assédio, mas a omissão, e eu costumo dizer que mais a omissão, a ação, a omissão, a atitude de ficar inerte, no sentido de não fazer, não coibir a prática, isso pode gerar uma indenização talvez maior do que a ação, que pode ser uma ação involuntária também. Às vezes o assédio surge de uma ação involuntária. E você, acha importante denunciar casos de assédio moral no trabalho? Vamos conferir as opiniões. Ser assédio moral, né? É um dever de todos, né? Cada um tem a sua consciência, né?
No meu caso, eu denunciarei assim. A gente tem nossos direitos, né? Não devemos aceitar e pronto. Você está inibindo que outras pessoas façam esse tipo de assédio com outras pessoas, né? Então eu acho muito importante denunciar. Que assédio moral é coisa séria, né? É sempre importante porque para combater a gente precisa saber o que está acontecendo. E aí uma coisa que não deve acontecer, e aí é justamente a denúncia que vai nos levar, né, a combater esse mal. Bom, a gente viu aí que as pessoas sabem que é importante denunciar e no ano passado o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 6.400 denúncias. Como é que vocês avaliam esse número? É um número alto, juiz? Eu acho um número subestimado. A denúncia ao Ministério Público do Trabalho, é bom que se diga, ela é anônima. Ninguém precisa se identificar, tem vários canais, tem canal na internet, tem canal no Facebook, tem telefone, mas o empregado tem receio. Tem receio até de que um colega desconfie de que ele foi a pessoa que fez a denúncia anônima. Quem sabia do fato? Só fulano, ciclano e beltrano sabiam desse fato. Então, um dos três foi o denunciante. Então, é claro que esses dados são muito, como o registro de ocorrência policial, são muito subestimados. Mas é importante denunciar, não tem outro caminho a não ser nos canais do Ministério Público do Trabalho ou do próprio Ministério do Trabalho, ou se for ao Judiciário, que a Justiça não recebe uma denúncia como uma ação, o Judiciário vai encaminhar ao Ministério Público para que tome as medidas necessárias e também ao Ministério do Trabalho. E o senhor, doutor Maurício, como é que avalia esse número? O ideal é que fosse analisado qual foi a base, né? Onde que a origem dessas denúncias, mas impressiona porque é um número alto. Agora, por outro lado também, nota-se que as denúncias estão acontecendo, também demonstra que as empresas também têm adotado medidas de prevenção, de precaução, porque as notícias, basta entrar nos sites de todos os TRTs, os 24 TRTs do Brasil inteiro, que você vê ali decisões condenando empresas por prática de assédio moral. Portanto, já existe ali um conhecimento do próprio empregador de que determinada prática vai gerar o dever de indenizar. E por essa razão, a prevenção ainda é o melhor caminho. Portanto, se isso também for um reflexo ali, ou seja, comparando com essa quantidade de denúncias do ano que vem, se houver uma diminuição, tem que avaliar se de fato essas práticas, a tendência é diminuir, porque o judiciário, ele é rigoroso e ele pune. Pois é, o senhor falou uma coisa interessante aí dessa prevenção. De que forma que as empresas podem fazer isso para evitar que o problema aconteça no ambiente de trabalho delas? Bom, eu acho que reuniões prévias, principalmente superiores hierárquicos, bem treinados, para que essa prática não ocorra e que um treinamento também que compreenda, se por acaso tiver na iminência de ocorrer essa prática, esse superior hierárquico, ele tem ali capacidade, discernimento, postura, jogo de cintura para inibir que essa prática se concretize. Portanto, é um investimento para a empresa? Claro que é, mas é um investimento que vai ser menor do que se esperar uma condenação. E o senhor falou, juiz, que muitas vezes acontece sem querer ali aquela prática que o funcionário considera como um assédio. É sempre bom tentar uma conversa antes, tentar chamar o chefe ali para um bate-papo para explicar que não gostou e tentar um acordo antes da denúncia? Não há a menor dúvida que a conversa, o diálogo é sempre a melhor forma de se resolver qualquer tipo de conflito, inclusive conflito familiar. E é no meio familiar que a mãe é considerada a grande mediadora. Ela está o tempo todo ali mediando os conflitos que acontecem entre os filhos. E as empresas têm que levar para o ambiente empresarial essa prática de mediação, de indicar um órgão que possa fazer essa mediação internamente. Eu não digo nem com custos de estabelecer um encaminhamento a um órgão de mediação que seja externo. Então, criar mecanismos onde os empregados possam comparecer e tentar dialogar, porque, de fato, a ação é sempre o pior caminho, mas o judiciário está aberto para receber esse e qualquer outro tipo de demanda. Se for necessário, tem que ser feita a denúncia. Se for necessária a denúncia e, se não tiver o efeito necessário, a ação para reparar aquele que se sentiu violado na sua intimidade, na sua honra, na sua integridade. Agora, a gente mostrou no início do programa que 2 de maio é o Dia Nacional do Assédio Moral, como uma forma de combate, chamar atenção para esse problema. De que forma que vocês acham que ter uma data, falar sobre o assunto ajuda, doutor Maurício? Olha, é sempre válido, porque você evita que aquele tema seja um tabu, ou seja, que aconteça, mas que as pessoas
façam vista grossa. Então, a partir do momento que você tem uma data né, para celebrar ali o combate ao assédio moral, é uma forma de que esse assunto venha à tona e as pessoas percam o medo, não tenham receio de fazer suas denúncias, ou seja, de expor ali o que efetivamente está acontecendo. E às vezes até mesmo, naquele momento, uma troca de ideia com uma outra pessoa, com o colega de trabalho, relata uma situação que às vezes para aquela pessoa pode ser ali um assédio moral e na verdade não é bem aquilo, é uma cobrança de metas, ou seja, então, tendo em vista que há essa linha tênue entre o que efetivamente acarreta e gera o dano moral, eu acho importante você ter uma data para que esse tema seja discutido, seja abordado e que venha à tona. Falar sobre o assunto sempre ajuda, né, juiz? E as empresas podem estabelecer esse dia como um dia de palestras, um café da manhã, no intervalo para a refeição, trazer um convidado para falar sobre o assédio, ou o próprio empregador, nesse dia, estar presente para divulgar. Hoje é um dia muito importante, é um dia que celebra o bom relacionamento. Então, é essa prática que tem que ser estimulada dentro das empresas. E essa data acontece justamente logo na sequência do dia 1º de maio, onde se comemora o Dia do Trabalhador, não é mesmo? Já na sequência, quer dizer, 1º de maio é um feriado, dia 2 não é, então os empregados voltaram descansados do feriado do dia 1º de maio, e nesse dia 2, nada melhor do que lembrar que um bom relacionamento, no ambiente de trabalho, onde se passa mais tempo do que se passa com a família. Um empregado gasta 8 horas no trabalho, dificilmente ele ficará com mais deslocamento de ida e volta, 8 horas com sua família no final de semana. Então é ali que tem que ser mantida a regra de boa convivência. Bom, nós estamos chegando ao final do programa aqui. Eu gostaria muito de agradecer, doutor Maurício, juiz Marcelo, muito obrigado. E a gente espera que cada vez mais as pessoas tenham um bom relacionamento no trabalho, é mesmo? Verdade, sem dúvida. Obrigado. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.